não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas. Eu li o versículo que está em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. Em tempos de ansiedade, em tempos de preocupações, em tempos em que nós mesmos exigimos muitas coisas, nos cobramos, o Senhor nos diz que Ele não retarda a sua promessa sobre nós e também sobre a nossa família. Vamos ver porque andamos muitas vezes ansiosos, apressados, sem confiar no Senhor e sem desfrutar da paz e do descanso que Ele promete a todos nós, porque Cristo nos deixou a sua paz. E por que muitas vezes nós não conseguimos desfrutar desta paz? Amém? Então hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre isso, sobre o desfrute da paz, da presença do Senhor e da confiança na sua promessa, porque Ele é fiel. Primeiramente, te convido a ficar comigo até o final. Te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha esta mensagem, para que outras vidas sejam alcançadas e sejam abençoadas por estas verdades, pois que o mundo está necessitado de ouvir a palavra de Deus. E esta palavra, quando ela é propagada, quando ela é distribuída entre todas as redes sociais, muitas almas são alcançadas, muitas vidas são transformadas pela palavra de Deus, pela presença de Deus, porque este é o desejo do Senhor, que todos sejam salvos, que todos sejam abençoados, e assim nos tornamos também semeadores, dispenseiros, pregadores da palavra de Deus. Os filhos da luz, nós, como cristãos, temos que semear aquilo que edifica, aquilo que o Senhor quer distribuir a todos, principalmente aos que estão necessitados. Por isso que eu te convido a compartilhar esta palavra com mais pessoas. Então diz aqui que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. E realmente, como nós somos atacados por esses espíritos, né? E a gente vai vendo que Jesus está vindo e a vinda do Senhor está próxima, e aí entra esses espíritos que nos angustiam, que nos apressam, que nos colocam pressão para que a gente fique preocupado e angustiado com muitas coisas, e os nossos sonhos, e os nossos projetos, as nossas coisas naturais que nós vamos conquistar, a família, né? Enfim, nós temos muitos sonhos, muitos projetos, mas todos aqueles que o Senhor prometeu que vai trazer sobre a nossa vida, Ele vai trazer. Mas muitas vezes o inimigo se aproveita disso para nos roubar a paz. Mas aqui esta palavra diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, Deus é fiel à sua palavra e Ele vai cumprir toda ela sobre a nossa vida. O nosso encargo é orar, nosso encargo é clamar, porque o Senhor vai fazer essa obra nas nossas vidas. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Então nós precisamos citar esta palavra, declarar estas verdades para que elas nos sejam audíveis, para que o nosso coração desfrute, porque Cristo disse na sua palavra: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Só que muitas vezes, por que a gente não consegue desfrutar de paz? O que tem nos atacando? O que está nos ansiando? Isso é muito forte hoje em dia, a ansiedade, a preocupação, a pressa, mas em todas as circunstâncias nós precisamos descobrir a raiz do problema. Por que nós andamos ansiosos? Porque a ansiedade, ela não é uma coisa única. Muitas vezes as pessoas tomam remédio para ansiedade, tudo certo, se tem que tomar remédio, se toma remédio. Mas nós, muitas vezes que somos cristãos, que não é uma ansiedade patológica que precisa de medicamentos, mas aquela ansiedade, aquela pressa, aquela coisa, qual é a origem da ansiedade? É algum trauma que nós temos ou geralmente, né, quase que 100% da totalidade da ansiedade que nós temos é por conta do medo.
E o medo, ele é combatido pelo amor e a presença de Deus. Então, quando a gente é ansioso, nós temos que ver a raiz da ansiedade. Isso é fundamental, porque senão a gente fica só dizendo, Senhor, me liberta da ansiedade, né? Me aquieta, enfim, a gente fica lutando na área da ansiedade, mas não vai no foco correto daquilo que está gerando a ansiedade. A gente precisa buscar no Senhor, porque o medo é a sensação de que Deus não está no controle de todas as coisas, e é a sensação de que Deus não nos ama e não nos considera. E isso é mentira. A sua promessa é para todos aqueles que creem, todos aqueles que o buscam. Ele se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então Deus, ele é responsável para fazer com que a sua palavra se cumpra sobre as nossas vidas. Se nós temos medo, nós temos que buscar a revelação do amor de Deus por nós. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 4, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, quando nós estamos buscando esta revelação, orando por essa revelação, Deus então fica trabalhando e tirando, né, vencendo a reação do medo, a ação do medo dentro de nós, que muitas vezes gera a ansiedade. Então, é uma das raízes. Em todas as questões que nós passamos, né, se nós temos ira, né, eu me lembro que uma época eu tinha ira, né, por causa de uma coisa que acontecia na minha casa lá, que sujavam lá e eu ficava irada, né? E eu confessava a ira e eu não conseguia me libertar. Por que eu orava, né, para Deus tirar a ira e eu não conseguia me libertar? Eu fui buscar no Senhor qual era a raiz daquela ira. A raiz daquela ira era que eu tinha programado o meu dia para ser assim, e se ele fosse diferente, eu ia brigar com todo mundo que estava ao meu redor, até que Deus me abriu o entendimento e eu descobri que não era a ira, e sim a religião, aquela coisa de que eu programo o meu dia que tem que ser assim, se for diferente, eu já me estresso, já começa a brigar com todo mundo. Então eu aprendi, daí Deus começou a processar e a me ensinar que eu tinha que colocar o meu dia na presença do Senhor e deixar que o Senhor fluísse. Então eu descobri a raiz da minha justiça, era então a religião. Eu queria que o meu dia fosse conforme eu programei. O nosso dia tem que ser conforme a vontade do Senhor. Então a gente sempre tem que buscar a raiz do problema para que o Senhor esteja operando lá e restaurando lá todas as coisas, né? Enfim, são em todas as áreas. Se a gente tem algum trauma, alguma coisa, para que o Senhor cure, né? Mas o que o Senhor quer nos falar também é que nós precisamos descansar nele e que o nosso encargo é buscá-lo, né? Salmo 46, versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, buscar a paz do Senhor, né? Não se exigir. Deus já sabia e sabe quais as áreas que nós vamos errar. Deus já sabia o que nós ia fazer, como nós somos. Não é surpresa para Deus os nossos erros, os nossos pecados, mas Deus quer nos acolher e nos chama como filhos, nos trata como filhos. Então, o que um pai, o que um filho, o que uma mãe quer de um filho? Ele quer o filho próximo. Ele não quer atormentar o filho, ele quer trazer paz. Jesus, a gente vê isso em Jesus, essa expressão em Jesus, né? Que Jesus sempre foi semeador, dispenseiro de paz. Então Deus nos acolhe com paz. E tudo aquilo que nós temos que mudar deve ser levado, sim, em oração à presença do Senhor, mas para que a gente esteja, né, colocando aquilo nas mãos do Senhor e descansando, não é para ficarmos angustiados, preocupados, porque o Senhor não retarda a sua promessa, como nós lemos, né, no livro de 2 Pedro, né? O Senhor não retarda a sua promessa, embora pareça demorada, pelo contrário, ele é longânimo para com todos, né? Então ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Alguns versículos dizem isso, algumas versões dizem isso, e ele quer que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então, esse período de espera ali da demora, o inimigo aproveita para trazer angústia, né? Então, pelo contrário, ele não retarda, tudo está no tempo, tudo está na hora certa. Ele é longânimo para convosco. Então, ele tem um tempo e um modo para fazer todas as coisas da melhor forma, para não nos ferir, para que a gente desfrute,
né? Então, ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que o Senhor possa nos ensinar que em todos os processos ele nos dá a capacidade de desfrutar dos seus ensinamentos. E a gente tem que buscar isso. Senhor, o que tu quer me ensinar com essa situação? Para que a gente esteja ali estudando, né, com o Senhor, o que Ele quer trabalhar, o que Ele quer restaurar, o que Ele quer fazer dentro do nosso coração e estabelecer através de todas as circunstâncias. Que possamos desfrutar da paz do Senhor, da presença do Senhor e do amor grandioso que Deus tem por nós, para que sejam abatidas todas as ansiedades, angústias e preocupações dos nossos corações e como cristãos, como crentes, nós possamos desfrutar de paz e de alegria que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Repito, te inscreve no canal e compartilha essa mensagem com mais vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.